Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu admiro vocês, de verdade. Irmão, o povo tá cansado. O povo mais de idade. Irmão, já é mais de 10 horas da noite, a gente está gravando. Irmão, eu não sei você, mas eu me empolgo, eu sinto a presença de Deus, eu fico feliz demais. E o que era para ser 15 minutos virou 25, 30 minutos. Então eu vou te falar uma coisa, vale a pena. A gente está em Curitiba e esse é o Mentoria de Vida. E ó, eu tenho uma palavra de Jesus no seu coração. A gente vai falar sobre refém, sobre vítimas. Você viu? O programa? Você viu aquele vídeo dos 30 gordos contra o nutricionista? Não é nutricionista, é treinador, não é? Você viu? Então, amém. Só para desabafar. É que eu vou falar sobre isso aqui. Porque quem não é aquele que, sabe, determina a sua história, vira vítima das escolhas que não conseguiu fazer. E eu não estou nem falando de gordo agora. Para trás de mim essa polêmica. Eu vou falar sobre passado. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir um favor muito importante. Compartilhe o vídeo, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal do YouTube. E no YouTube, quinta e segunda, e no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, o Bom Dia Esperança. E agora eu quero só te fazer o último convite. Se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, e entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente quer caminhar junto com você. Amém? Vamos para a mensagem. Ai, lindos, vamos lá. Olha, passado, refém. É uma coisa meio sinistra que a gente vai falar agora. Mas veja, quando a gente começou, lá no começo, a gente falou sobre coisas que paralisam o nosso crescimento. Correto? Então a gente sabe que tem coisas que paralisam, coisas que aceleram. E é muito da nossa perspectiva de vida em relação àquilo que enfrentamos ou recebemos como herança, de tomar uma decisão do que vamos fazer em detrimento de tudo aquilo que passou na nossa história. Tem um momento da nossa vida que alguém decide por nós, e tem um momento da nossa vida que a gente começa a decidir por nós. Amém? Até aqui tudo certo. Não é tão fácil como a gente gostaria. Infelizmente não é. O ser humano, ele é estranho, porque a mesma circunstância para um promove um gigante e na outra promove um derrotado. A mesma circunstância. Eu não sei se você percebe isso, mas numa família onde foi o mesmo pai, a mesma mãe, saem filhos completamente diferentes. Você percebe que, por mais que a gente diga que nós somos reféns do passado, ou que a gente viveu o que a gente não escolheu, como é que pode alguém romper, o outro não? É uma pergunta que faz a gente coçar a cabeça para encontrar a resposta. A gente vai falar de personalidade, a gente pode falar de, sabe, quem apareceu no caminho de alguém que não apareceu no caminho do outro. E tem várias nuances que talvez mudam o final dessa resposta. Mas eu quero que você caminhe comigo pela palavra. Amém? Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 18. Diz o seguinte:
não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Podia ter um amém pelo menos, né? Um amém. Acho que eu ficaria feliz com um amém. Um amémzinho, só. Um ainda bem que eu vim. Não, só. Ainda bem que eu vim. Porque ficou chato, né? Deus fazendo uma coisa nova e a gente... Pois então, continue. Não, calma. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Logo ela vai aparecer. Vocês ainda não sabem, mas eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Deus é maravilhoso em mudar final de histórias. Você já viu alguma série que você queria que o final fosse diferente? Eu tenho algumas inquietações na minha vida. E quando eu digo inquietações, é coisas que talvez só eu que fico pensando e fico conjecturando fins diferentes para uma história que já está escrita, não tem muito o que fazer. Mas tem... Deixa eu falar. Não vou falar. Parem de ser fofoqueiro. Olha, algumas histórias eu queria que o final fosse diferente. Isso é o normal do ser humano, mas a gente não tem o poder porque a caneta não está na nossa mão e a história já foi escrita e contada. Só que a vida, ela imita a arte. Porque a maioria de nós, a história já está escrita, contada e o final está pronto. É basicamente isso. Por mais que a gente diga que a gente tem escolhas, mas quem nos ensinou a escolher foram as pessoas que erraram primeiro. É doido tentar imaginar que a gente tem o poder da escolha, mas quem nos ensinou a escolher errou. Então não é nem sobre o fim das coisas, é mais de onde elas partem. E a partida é da escolha que quem errou primeiro nos ensinou a fazer daquela maneira. Então a gente não quer que os nossos filhos chorem como a gente chorou. Então a gente olha para o choro, mas esquece que aquilo foi colocado dentro de nós. Está enraizado na gente. Ensinaram a gente de uma maneira, não ensinaram outra. Então, não é sobre fazer diferente. A pergunta é, como você faz diferente se não aprendeu a outra maneira de fazer? Isso é uma das coisas mais complexas da vida, que é injusto quando alguém fala que você tem o mesmo direito que todo mundo. Não é assim. E eu não tenho nenhum pensamento com viés político agora do que eu estou falando para você. Não é tão simples dizer que você tem a mesma chance que o outro. Não é tão simples. Bom, agora vamos pensar numa questão que não envolva uma parte social da vida, porque parece que a gente está querendo politizar, e eu quero distância dessa loucura que é a polarização do nosso país. Mas para pensar, eu não nasci na casa de um pregador do evangelho, mas um outro homem nasceu na casa do maior pregador do século. Existe uma conta lógica que o ser humano faz. Naturalmente, um tem mais chances do que o outro, porque todos os acessos que precisam ser construídos do lado de cá, do outro lado já está completamente pronto. Concorda comigo? Não estou falando nenhuma besteira aqui. Isso é a vida na prática.
O nosso discurso, ele é motivacional ao ponto de dizer, não, você também pode romper, você também pode viver. E não está errado dizer que você pode. Mas eu não posso ignorar que o ser humano, ele é construído de background. Ele é construído de pontos de partida, de educação que recebeu, de cultura que foi enraizada. Entende? Então, lembra quando a gente estava falando sobre pensamento de escassez? Ninguém nasceu escasso. Pelo contrário, quando a gente era criança, a gente pedia tudo que via. Não pedia tudo que via? Eu quero chocolate, eu quero chips, eu quero isso. Mas aí, ao longo da nossa vida, os nãos que foram colocados e a maneira que eles foram explicados, foram construídos barreiras no nosso cérebro, na nossa mente. E isso se aplica a tudo. No começo da nossa fé em Jesus, quando a gente conhece Jesus, o nosso primeiro amor, a gente chora por tudo. A gente tem coragem para orar por qualquer coisa. Só que aí, algumas mensagens vão filtrando nosso coração, a nossa fé. E aquilo que a gente cria no começo já não tem mais como crer. Por quê? Porque foi sendo semeado dentro de nós realidades que dizem que nós estávamos errados em pensar o que pensávamos. Então todo ser humano, ele é um resultado de uma construção, de algo que não escolheu. Eu, por exemplo, eu tenho a minha história, e você também tem a sua história. Quando a gente conversa, a gente tem a história triste para contar, e eu tenho uma impressão que todo mundo sempre quer ter a história mais triste que a do outro, já percebeu? Não, eu sofri mais. Não, você não sabe por onde eu passei. Então basicamente todo ser humano é igual ao ponto que todo mundo não escolheu aonde gerou a sua identidade. Eu não escolhi a casa que eu nasci, você não escolheu a casa que você nasceu, a gente nasceu e pronto. Uns deram a sorte de nascer num lar aonde a presença de Deus estava desde o começo, aonde havia oração, aonde havia a presença, aonde havia bom testemunho. Outros nasceram num lar de abuso, outros nasceram num ambiente inóspito. Uns tiveram condição, outros foram miseráveis desde sempre. Uns comeram do bem, do bom e do melhor, outros passaram fome. Mas todo mundo tem a sua história e a sua formação. Umas positivas, outras negativas. Mas quando a gente olha o contexto da vida como um todo, não tem como aplicar uma regra de dizer que todo mundo consegue a mesma coisa sem ignorar o que passou e por onde veio. E essa é a dificuldade de tudo. Porque como é que você pega o Evangelho e consegue colocar uma palavra aplicada para a vida de todo mundo que tem suas histórias singulares? Já parou para pensar que você tem um livro que nós temos acesso e que você talvez leu uma vez, ou talvez nunca leu inteiro, mas que aqui tem respostas de perguntas que nem nasceram e que foi gerado há mais de 2000 anos através da pessoa de Jesus, e muito mais através dos profetas, e muito mais desde a gênese da criação do mundo. Está aqui. Todas as respostas estão aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. E a loucura é, como que eu pego uma vida com uma história, com um background, com uma singularidade e digo, essa palavra aqui consegue resolver o teu problema? Você entende que eu vim até agora construindo para você dizendo que ninguém tem a mesma chance, partindo do pressuposto que cada um tem a sua história. Mas de repente o jogo vira. O jogo vira no ponto que quando a palavra de Deus entra, a chance de um é a chance de todos. Não, glória a Deus, ninguém pegou. Eu vou começar de novo então. Vamos imaginar. É que você não entendeu o que eu disse, só pode. Veja, até 1 minuto atrás, eu estava dizendo, não tem como todo mundo ter a mesma realidade, a mesma chance, a mesma bênção, a mesma sorte, se a gente ignora que todo mundo teve uma história singular e que da mesma família com a mesma criação, saem duas realidades diferentes. Então basicamente quem nasce num ambiente de fracasso é fracassado a vida toda. Talvez um consiga romper, mas a lógica é que todo mundo fracasse. Se você nasceu num lar de bem-sucedido, a chance muito maior de você ser bem-sucedido está sobre você. Talvez você fracasse, mas a lógica diz que você será bem-sucedido. Só que todas essas teorias filosóficas, antropológicas, se esgotam quando entra a verdade do Evangelho. Não, agora eu quero que você celebre. Diga para quem está perto de você, não importa
da onde você veio, quem é o teu pai, quem é a tua mãe, aonde você foi criado, se era pobre ou rico. Quando Deus entra na sua história, Ele reseta tudo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele pega a balança que estava assim e deixa ela justa. E alguém pode dizer: você está falando de enriquecer? Você está falando de prosperidade? Não. Eu estou falando de ser pleno em Cristo Jesus. Eu estou falando em não ter falta de nada. Eu estou falando que nenhum trauma, nenhuma consequência de plantios que você não fez terá poder sobre o teu futuro. Eu estou falando que quando Ele chega, não importa de onde você veio, mas aonde Ele vai te levar. Estou falando que nenhuma cadeia vai permanecer sobre você, porque quando Ele pegou você, Ele sabia de todo o problema que você era. Sabe o que a gente leu? Deus está falando com uma terra desolada. Deus está falando com Israel. Só estava em ruínas, estava destruído. E aí a palavra de Deus chega. E eu quero que você agora agarre no detalhe, porque o detalhe é melhor do que o contexto. Ele diz a primeira palavra: não se lembrem das coisas passadas. Não, é que você talvez não pegou. Eu vou melhorar. Uma palavra motivacional iria dizer para você, não se sinta ofendido, mas eu estou só sendo literal. Ele ia dizer: ressignifique o teu passado. Mas o que a palavra está dizendo é: esqueça do teu passado. Ah não, meu Deus do céu. Ei, o Senhor está dizendo: não é para tentar dar significado naquilo que eu não tive culpa, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não coloquei para você, mas alguém escolheu antes de eu chegar. Eu permiti porque dei livre-arbítrio, mas não fui eu que coloquei, não fui eu que fiz a sua chegar, não fui eu que fiz a falência, foi a decisão errada de alguém, foi a falência, não fui eu, foi vocês. Então, não ressignifica o que eu não fiz, esqueça o que aconteceu. Não, irmão, é porque a gente acredita coisas certas sobre a figura errada. A gente tem que ressignificar, mas tem que ressignificar aquilo que Deus fez e a gente não entendeu. É dar o resultado certo ou o significado ideal para o processo que Deus nos colocou, mas não para os nossos erros. O erro você não ressignifica, o erro você se arrepende e vai para frente, mas não para fazer igual, ou não para... Não. Eu amo a palavra. Eu amo isso aqui. Ei, não é para ressignificar, é para esquecer. Eu sei que é ruim, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas dos tempos antigos. Sabe o que é considerar? Considerar é trazer à baila aquilo que já deveria ter sido colocado no passado para decidir algo sobre o futuro. Vou ser mais claro. Pensa o seguinte: você precisa tomar uma decisão sobre o teu futuro. Qual que é o critério que você usa para tomar uma decisão? Aquilo que aconteceu no passado. Então, se o que aconteceu no passado foi frustração, você vai pegar o sentimento de frustração para decidir sobre algo poderoso que seria a nova expectativa e chance para o teu futuro. E porque você usou e considerou algo que deveria ter sido esquecido, você está afetando diretamente o teu passado, o teu futuro. E é por isso que a gente paralisa na nossa história. Porque aquilo que a gente deveria esquecer, a gente gosta de martirizar e ficar contando como história de herói. Esquece e não considera. A pergunta é: mas por que eu não vou... Como que eu esqueço? Eu sei que não dá para esquecer. Eu sei, a gente é ser humano. Tem coisas que eu gostaria de esquecer, mas eu não esqueço. Mas também não é sobre trazer um novo significado. É colocar uma memória em cima que vai ser tão poderosa que aquela vai perder todo sentido. Entendeu?
Não é sobre ficar lembrando, é sobre dizer, não, Deus está fazendo algo novo. Olha o que Deus está fazendo. E alguém está dizendo, mas olha o que aconteceu. E você vai dizer, mas olha o que Ele está fazendo. E alguém está dizendo, mas olha o que aconteceu. E você diz, mas olha o que Ele está fazendo. E alguém diz, mas olha o teu passado. E você, mas agora olha o meu futuro. Olha onde Ele está me levando. Mas da onde você vem? Esquece da onde eu vim. Eu não estou considerando, eu estou olhando para onde Ele está me levando. E é maravilhoso. Então, eu não uso do meu passado para justificar o meu futuro. Pelo contrário, eu preciso de um elemento para que isso perca sentido e algo novo aconteça. E a resposta para tudo é: Deus precisa entrar na história. Lembra do computador, do Ctrl Alt Del? Quando você apertava Ctrl Alt Del, você podia finalizar todos os processos e reiniciar o computador, mesmo que ele tivesse travado. Você resetava tudo. Sabe por que eu falei daquele programa que viralizou agora, dos 30 gordos quanto o treinador? Porque é muito melhor a gente assumir uma posição de vítima e tentar fazer as pessoas se adequar ao nosso vitimismo, do que rasgar a história, não considerar nada e dizer, a partir de hoje eu não sou o que escreveram sobre mim e o que preveram do meu futuro. A partir de hoje eu sou aquilo que Deus tem para mim. As minhas escolhas não serão consideradas a partir das histórias que foram colocadas na minha essência, mas aquilo que Deus tem para minha história. Eu não vou ser refém de uma história que eu não escrevi. Eu não vou ser refém de um plantio que eu não fiz. Porque agora, quando Deus chega, a semeadura anterior ela é resetada. Ela não serve mais para a minha história. Diz a palavra, eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Eu vou melhorar. Porque no Novo Testamento, o Evangelho vem. Porque não vivo mais eu. É isso dizendo de uma maneira diferente. No Velho Testamento está dizendo, não considerem, esqueçam as coisas passadas. No Novo Testamento, Jesus diz, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver a sua vida aqui, perderá. Mas aquele que escolher perder a sua vida aqui, ele está dizendo, apaga tudo, esquece tudo, esse terá uma vida eterna com Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, o jogo da vida, que era injusto, aparece a justiça de quem Deus é. Deus é justo. E agora, o que antes era como colheita do passado, se torna a semeadura da nossa fé para o futuro. O que você está disposto a viver? Que você tem fé para encarar e tomar risco, para desfrutar do que Deus tem para você? Qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível do teu coração? Quão rendido você está a esse amor? Quão extravagante é a tua entrega? Quão intenso é aquilo que você crê? Ou você vai ficar na posição de vítima a vida toda dizendo, se Deus tivesse aberto essa porta, eu teria entrado por ela. Se tivesse sido comigo, teria diferente. Não. Você está dizendo, ei, lindo, esquece tudo que aconteceu antes de eu chegar. Não considere absolutamente nada do que aconteceu. Aí Deus olha e diz, ei, eu vou fazer uma coisa nova. Os teus olhos ainda não conseguem ver. E é melhor que não veja, porque se a gente vê antes de acontecer vai assustar. E ele diz, eis que eu farei uma coisa nova, e os teus olhos ainda não podem ver. Mas eu colocarei rio no ermo e caminhos no deserto. Aonde ninguém passa, haverá um caminho para você. Aonde há sede, você beberá da água da fonte. Não, você tem que pegar essa palavra com a mão assim. Isso aqui é para mim. Aonde ninguém foi da geração anterior, você vai pisar os seus pés. Aonde ninguém chegou, você chegará. O que era impossível para a geração que veio antes,
será comum para a tua geração, e para os teus filhos será só o começo daquilo que Deus vai fazer. Porque o passado você não será refém. Não considere as coisas antigas, ignore as coisas passadas, não traga para a mesa aquilo que não serve mais para você, porque Deus chegou na história, e quando Ele chega na história, não é mais a partir do teu passado, é a partir daquilo que Ele é. Quando Jesus chega, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Quando Deus chega na nossa vida, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Aí você fala: tá aqui, Deus. Tá toda rabiscada, tá cheio de vírgula no lugar errado, ponto onde não deveria, tá cheio de erro de concordância, tá cheio de decisões erradas. Está aqui. Aí Deus olha e fala: pois é, posso? Pode. Aí você fala: Deus, e agora? Eu tenho uma folha branca aqui, mas agora não é você que escreve, não é o teu passado que escreve, não é a geração que veio antes que vai escrever. Agora sou eu que vou escrever, e eu farei uma coisa nova. Se você quiser juntar os papéis, se você quiser buscar, ele vai estar lá no lixo que ficou. Vai estar lá. Sempre vai estar lá. Se você quiser focar nisso, você vai ser a vítima da história sempre. Mas se você dizer: Jesus, eu entendo, e eu escolho a tua vontade, mesmo que eu ainda não veja, mesmo que tudo que veio antes dizia que não daria certo, mas agora é um novo tempo, é uma nova estação. Eu vinha no carro dizendo para minha esposa, quando Jesus me encontrou, 23 de abril de 2009, eu era um lixo, eu estava um lixo, eu estava sujo até o cabelo. E Ele viu algo que eu não vi. Ele me ouviu. Ele entrou dentro do meu quarto. E eu dizia para Ele: se ainda há esperança, Jesus. Mal sabia eu que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus das novas histórias, que Ele é o Deus que muda o final das histórias que alguém pensou que havia acabado. Eu dizia: Deus, se ainda há uma esperança, fala comigo. E eu só pedi para Ele falar naquele dia. Mal sabia eu que a voz dEle nunca mais me desampararia, que a presença dEle nunca mais me deixaria. Eu tinha um plano, Ele tinha outro muito melhor. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer, eu só queria esperança. E Ele me deu minha esposa, Ele me deu filhos, Ele me deu um ministério, Ele me deu a chance de gastar a minha vida falando do nome dEle. E hoje eu só estou aqui porque Ele chegou e rasgou tudo. A carta de dívida foi rasgada, as sementes que eu não plantei foram ignoradas, e agora é uma nova história. Mas sabe qual é a loucura? A minha vida hoje se resume a isso: fazer você ver que o que aconteceu antes de Ele chegar não tem poder para determinar o que Ele vai fazer na sua história a partir de então. Eu preciso aproveitar. Eu tenho poucos minutos com você. Eu preciso ser direto.
Está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a história que riscaram, que você rabiscou na mão dele. Você vai ter que se arrepender, porque tem coisa que você escreveu ali que não era certo, decisões que você tomou que não era correta, mas você vai colocar na mão dele. Você vai dizer: Jesus, eu me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. Eu fiz coisas no impulso, eu manchei a minha história, eu envergonhei a minha família, eu fiz coisas que eu tenho vergonha, eu sou martirizado por isso. Aí Jesus vai dizer: está aqui. Aí você pensa que ele vai guardar o que você deu. Você pensa que ele vai usar contra você. Você pensa que ele vai esfregar na tua cara e vai colocar peso em você. Porque é isso que o evangelho de alguns está dizendo. Quando alguém aceita Jesus, alguém diz: eu duvido que vai ser de verdade. Que dó desses irmãos mais velhos. Enquanto uns estão tentando julgar a salvação dos outros, ele está pegando a decisão de um coração sincero e dizendo: é meu agora, então se é meu, eu faço o que eu quiser. Não vou ler, não serve para mim e nunca vou usar contra você. Acabou, e agora é algo novo. Mais uma folha eu rasguei para te provar o ponto. Se você quiser viver algo novo e não querer ser refém de história de ninguém, Deus precisa entrar na sua história. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. E segundo, para você que estava com ele nas mãos, com a história sua nas mãos dele, mas você tirou e está escrevendo sozinho. Está na hora de você voltar ao plano original, entregar de novo, voltar para ele de volta. Talvez você entrou aqui hoje e não tinha noção do golpe que você estava caindo, mas o Senhor te atraiu para esse lugar essa noite. O Senhor te atraiu para essa mensagem esta tarde, essa manhã, não importa o horário, mas você foi atraído para cá. Então, lindo, se até agora alguém escreveu a sua história, pelo menos esse sim você precisa dar. A história é tua, Jesus. 2 perguntas, uma resposta. Para a primeira pergunta, você precisa se arrepender, pedir perdão e confessá-lo como seu Salvador. Para a segunda pergunta, você só precisa dizer: Jesus, perdão, estou voltando, errei, fui moleque. A história é muito melhor quando está na tua mão. O Senhor é muito mais criativo de construir futuros extraordinários. Está aqui, Jesus, eu volto para a tua presença, eu volto para o centro da tua vontade. E é isso, amém? Uma pergunta, 2 perguntas, na verdade 2 perguntas, uma resposta. Eu vou contar até 3, se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, você levante a mão, a gente ora e faz a maior festa que esse lugar já viu. E aí na sua casa, onde você estiver trabalhando, você não precisa levantar a mão porque talvez vai ficar estranho, mas você vai fechar os olhos e vai orar comigo a oração mais importante da vida. Não haverá testemunhas hoje, mas haverá testemunhos da tua transformação amanhã. Quem quer tomar decisão? No 3, levante a mão. 1, 2, 3. Eu vou perguntar de novo. Alguém entendeu errado? Alguém entendeu que eu estou convidando para a Disney ou para uma Black Friday? Não, eu estou convidando você para a morte, lembra? Para que isso acabe, algo em você vai ter que morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte, para que você possa dizer: eu não considero as coisas antigas, nem trago à memória as coisas passadas, porque morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Então entenda, pense bem. Não adianta hoje você dar e amanhã você tirar e devolve. É constrangedor para você e para mim que te perguntei. Mas eu não estou tentando nem te convencer do sim, do não. Minha função é só perguntar e a do Espírito Santo convencer. Eu vou perguntar de novo. Se você desistiu, só permanece com a mão abaixada, não tem problema. Mas eu pressuponho que aqueles que levantarem a mão terão caráter para que amanhã continuem com a decisão de pé. Porque aquele que começou a boa obra
é final, é fiel para completar e ir até o final. 1, 2, 3. Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Só quem está tomando essa decisão, feche os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me e apaga o meu passado. E escreve o meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. E eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única, exclusiva, Sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém.